vai fazer uma pequena revisão de todo o conteúdo, é a síntese final do conteúdo de porcentagem e de juros simples, tá? Eu vou anexar nessa aula um arquivo com alguns exercícios, né? Uma lista de exercícios para vocês fazerem e até o final, né? Até acabar essa aula, depois vocês podem fazer ele e depois tirar dúvidas lá na nossa reunião, tá? Eu vou ir resolvendo um exercício de cada um, mostrando o exemplo, né? Para depois vocês conseguirem fazer, tá? Não é nada novo, tá? Vocês já viram esse conteúdo, é só uma síntese mesmo desse conteúdo, ok? Então eu vou abrir ele aqui. Deixa eu ver. Este aqui. Ó, o primeiro exercício, atividade matemática, referente à aula 40 do dia 24 de setembro. Então, não sei se é a aula 40 ou 41, mas é a aula do dia 24, tá? Postaram esses exercícios no AVA. Então, vocês resolvem isso aqui tudo e postam no AVA. É bem tranquilo. O exercício número 1. Escreva as porcentagens a seguir no formato de fração e no formato decimal. Então, vocês vão escrever essas porcentagens no formato de fração, cada uma dessas, e no formato decimal. Então, eu vou fazer aqui no quadro o primeiro. O primeiro lá é 5%, né? Deixa eu ver. 5%. Então, como é que eu vou escrever 5% no formato de fração e no formato decimal? Vamos lá, questão 1. 5%. Como eu escrevo 5% em formato de fração? Bem simples, né? 5 dividido por 100. Beleza. Fiz o meu 5% no formato de fração. Assim vai ser com qualquer número. Se eu quero 10% no formato de fração, vai ser 10 dividido por 100. 20%, 20 dividido por 100. Sempre assim, tá? Mas ele não pede só isso, né? Ele pede também no formato decimal. Então, como é que eu faço para escrever 5% em formato decimal? Resolvo esse cálculo. Então, toda vez vai escrever lá 5%, 5 dividido por 100. Formato decimal, 5 dividido por 100. A gente já sabe resolver isso aqui, né? Lembram lá da nossa operações básicas? Vocês viram 2 vezes já esse ano, acho que. 5 dividido por 100 não dá. Então, vou escrever ele um pouco para cá. 5 dividido por 100. Não dá, né? Não tem o que fazer. Então, eu vou colocar um zero aqui e 0, aqui. 50 dividido por 100. Tem como fazer? Também não tem, né? Então, posso acrescentar mais um zero e mais um zero. 500 dividido por 100 tem, né? 500 dividido por 100 dá 5. 5 vezes 100, 500, 0, 0, 0. Resposta 0,05. Então, a resposta da A é 5 dividido por 100 e 0,05. Assim é para todos eles, tá? Escrever a porcentagem em formato de fração para resolver essa divisão, tá? Bem tranquilo, né? Isso vai ser para todos eles. Aí, a próxima questão. Aí tem ali 12%, 50%, 100%, 27%, 35,5%. Para cada um deles, vocês escrevem lá formato de fração e formato decimal. Agora, a questão 2, ela é um pouco diferente. É o contrário, né? Escreva em forma de porcentagem os decimais e as frações a seguir. Então, agora é como se você tivesse já a fração ou a porcentagem, mas você ou a fração ou o decimal, mas você quer descobrir a porcentagem. Então, vou fazer a letra A também. Deixa eu ver qual que é a letra A, quanto que é. 24 dividido por 100 e 0,2, que é a letra B, né? Então, a 2A, 24 dividido por 100 e a B é 0,2.
a gente tem que escrever esses dois números em formato de porcentagem, tá? Então, vamos lá. 24 dividido por 100. Eu quero descobrir isso aqui em forma de porcentagem. Como é que eu escrevo a porcentagem? É sempre alguma coisa sobre 100, né? Se eu quero lá 10%, é 10 sobre 100. Então, eu tenho 10%. Aqui o meu número ele já está sobre 100. Se ele já está sobre 100, ele já está no formato de porcentagem. Ou seja, isso aqui é igual a 24%. Então, a letra A resolvida, né? Bem facinho. A B, ele está como 0,2. Como é que eu faço para escrever um número decimal em forma de porcentagem? Bem simples também, né? Eu pego esse 0,2 e multiplico por 100 vezes 100. Então, quando o número já está sobre 100, é o número que está em cima. Quando eu tenho no formato decimal, multiplica por 100. Então, se eu multiplicar isso aqui por 100, 0, 0, espaço 0, 0, espaço 2 e 0. 0, 0, 2, 0, um número após a vírgula, 20. Então, minha resposta, 20%. Simplesmente, número decimal multiplica por 100. Está em formato de fração, só precisa encontrar que se ele está com 100 embaixo, é o número que está em cima. Pronto. Sim, tem uns exercícios similares lá, né? Aí, vamos ver questão 3. Escreva o valor representado pelas figuras em formato de porcentagem. Então, temos as figuras, aqui elas têm uma região clara, uma região mais escura, uma região pintada. A gente quer saber qual é a porcentagem que está pintada aqui. Então, vamos supor essa letra A aqui. A letra A tem uma parte pintada de 4 partes. Quantos por cento estão pintados aqui? Como é que a gente pode fazer esse cálculo? Inicialmente, né, a gente escreve a fração que está representada. Então, a 3A tem essa figura aqui. Tem uma parte pintada. Então, inicialmente, a gente vai escrever só a fração. Tá? Só escreve a fração que representa a parte pintada. Como é que a gente escreve essa fração? Quantas partes a gente tem no total? Está dividido em quantas partes esse quadrado? 1, 2, 3, 4. Então, 4 embaixo. Parte total. Diferente de quantas partes tem, ou de quantas estão pintadas, ou de quantas não estão pintadas. Eu conto tudo. Então, ele está dividido em 4 partes. 4 vai embaixo. E em cima, o número de partes que estão pintadas. Quantas partes estão pintadas aqui? Uma, né? Então, minha representação é 1/4. Tá, eu tenho 1/4. Assim eu vou fazer para todos, tá? Eu tenho 1/4. Como é que eu sei quantos por cento estão pintados? Você faz essa divisão. Vai lá, monta 1 dividido por 4. Como é que resolve isso daqui? 1 dividido por 4. 1 dividido por 4 não dá, né? O que eu vou fazer? Eu vou colocar um 0 e colocar um 0, aqui. 10 dividido por 4 dá 2, né? Mais próximo, 2 vezes 4, 8. Subtraindo, sobra 2. 2 dividido por 4 não dá, né? Vou colocar um 0 aqui. 20 dividido por 4, 5. Então, 5 vezes 4, 20. Resposta 0, 0. Ou seja, eu tenho 0,25. Vocês lembram do exercício anterior que eu acabei de mostrar como é que a gente faz para transformar esse número aqui em porcentagem? Bem simples, né? Só multiplicar por 100. Então, fiz a minha continha aqui. Peguei meu 1/4, dividi, né? Fiz a divisão, multipliquei ele por 100. Resolvi o problema. 0,25 vezes 100. Aí, se você não consegue fazer de cabeça, né? Seria só mover a casa 2 vezes, né? Tem 2 zeros, move a casa 2 vezes. Mas se não, você vai lá e monta. 100
vezes 0,25. Então, 005, espaço, 002, espaço, 000. Somando isso daqui, vai dar 0,052 e 0. 0,2500. Então, como tem duas casas depois da vírgula, 25. Duas casas para cá, né? 25. Então, eu tenho 25%. Entenderam? Pegou? Fez o desenho. Embaixo aqui é qual o número que vai? Número de partes total. Número de partes total. E em cima, partes pintadas. Partes pintadas. Fez essa representação, faz a divisão. Monta lá a divisão, vai chegar no número decimal. Tá? Chegou lá no número decimal, multiplica por 100, está resolvido o seu problema. Pronto? Bem tranquilo também, né? Aí é só um passo a passo. Segue esse passo a passo para todos eles, ok? Faz a representação, divide, multiplica por 100, você tem o valor da sua porcentagem. Bem tranquilo, né? Aí, a questão 4 já, a gente vai estar utilizando a fórmula de juros lá. Utilizando a fórmula para o cálculo de juros simples, juro é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo determine. Então, vamos fazer a letra A aqui. A letra A, ele diz que a taxa é 5% ao mês, aplicado a um capital de R$30 durante o período de 3 meses. Daí ele pergunta lá qual que é o juro gerado. Então, 4A, a gente tem todos os dados, né? Só substitui na formulazinha acima e resolve. Então, a gente tem lá a fórmula que é juro vezes capital vezes a taxa vezes o tempo. A gente tem tudo embaixo, é só substituir e calcular. Então, é 5% ao mês. Então, 5%. Capital é igual a R$30. O tempo, 3 meses. Pronto. A gente já tem todos os dados aqui. A gente pode calcular. Ó. Então, é isso aqui que a gente tem. A questão 4A, a fórmula do cálculo de juro, né? Juro é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. A gente tem a taxa, tem o capital, tem o tempo. Então, juro é igual a... Quanto que é o capital? 30. 30 vezes... Só estou montando ela. 30 vezes. Qual que é a taxa? 5%. Como é que eu escrevo porcentagem lá em formato de fração? 5 dividido por 100. Certo? Vezes o tempo. Quanto que é o tempo? 3 meses. Então, o meu juro vai ser quanto? 30 vezes 5 dividido por 100 vezes 3. Aqui vocês podem resolver como vocês quiserem. Se quiserem dividir primeiro 5 por 100, fazer 30 vezes 3, porque a gente está falando de multiplicação, né? Então, tanto faz qual que você multiplica ou divide primeiro, tá? O resultado vai ser sempre o mesmo. O que importa é que vocês resolvam isso daqui. Para as outras questões lá, é a mesma coisa. Sempre montou, substituiu lá. Capital, a taxa, sempre escrito em formato de fração, lá 5 dividido por 100, 15 dividido por 100, 30 dividido por 100, vezes o tempo, ok? Então, resolvendo isso daqui, é como se eu tivesse 30 vezes 5 vezes 3. Depois vamos dividir tudo isso por 100, tá? Então, 30 vezes 5, quanto que vai dar? 150, né? Vezes 3 dividido por 100. Isso é igual a 150 vezes 3, 350. 150, opa, 450, né?
150 mais 150, 300. 300 mais 150, 450. 450 dividido por 100. Conseguem resolver essa? 450 dividido por 100 já vai ser a minha resposta. 450, eu vou cortar esse zero com esse zero. Eu tenho 45 dividido por 10. Se vocês não entenderam a parte de mover a vírgula, vai lá e monta a sua continha lá. 45 dividido por 10. Aí você vai conseguir resolver também. Mas dá para fazer direto, né? A gente sabe que a vírgula está aqui atrás, então eu estou dividindo por 10. Tem um zero, eu vou mover a vírgula uma casa para cá. Então, 4 vírgula 5. Isso. Achei que eu tinha feito uma conta errada aqui. 4,5. Beleza. Esse vai ser o meu juro. R$4,5. R$4,50. É um juro bem baixo, né? Mas eu também tenho um tempo baixo a uma taxa baixa, né? 5% de R$30 que era o meu capital. Beleza? A letra B. Eu vou substituir aqui os valores e daí vocês só vão calcular. Daí a outra vocês fazem sozinhos, tá? A letra B é taxa igual a 10% ao mês, aplicada um capital de R$40 durante 4 meses. Então vai ser a mesma fórmula. Vou apagar aqui meu quadro. É a mesma fórmula, só que agora a gente tem taxa de 10%, aplicar no capital de R$40 durante 4 meses. Pronto. Agora, olha só. Agora a gente tem isso aqui. A mesma fórmula, né? Juro igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Minha taxa é 10%, capital 40, tempo é 4. Substituo nessa fórmula aqui. Então vai ser juro é igual a capital. Quanto que é? 40 vezes taxa. Quanto que é a taxa? 10%. Como é que eu escrevo 10%? 10 dividido por 100. 10 dividido por 100. Vezes o tempo. Tempo é 4. Como é que resolve isso daqui? Isso aqui você tem que saber, né? A multiplicação, divisão. Aquela matemática básica. Então, juro vai ser igual. Resolveu isso daqui, está resolvido o seu problema. Assim vocês vão fazer para as outras também, tá? Só pega, troca o valor aqui e substitui. O que vai mudar? É o capital aqui, a taxa, que aqui vai ser sempre sobre 100, né? Se você tem 15%, aqui vai ser um 15, vezes o tempo. Só isso. Vocês já fizeram alguns exercícios assim também, né? Vamos lá. E qual que é o outro exercício? A 5. Sabendo que a fórmula do montante é igual ao capital mais o juro, essa formulazinha aqui, determine o montante de cada uma das perguntas da questão 4. Então, nessa questão anterior, vocês foram lá e calcularam o juro, né? Aí agora ele pergunta qual que é o montante. Bem simples, né? Para você resolver a questão 5. Vamos supor que a gente calculou lá a questão 4A, a gente fez, e deu 4,50, né? Então vamos supor que o nosso juro lá tenha dado juro igual a 4,50. E quanto que era o nosso capital lá? Agora eu vou colocar 5A aqui. O nosso capital na questão 4A eram R$30, né? Como é que eu faço para calcular o montante? Montante é igual a capital mais juro. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês só vão pegar o juro que vocês encontraram na questão anterior e somar com o capital que tinha. Cada uma das antes lá tem o seu capital. Então, vamos supor nessa daqui, 30 mais 4,5. Quanto que é 30 mais 4,5? 34,5. Respondida A. Então, simplesmente pega o juro
e soma com o capital. Isso lá para A, para B e para C. Acho que são 4 questões, né? A, B, C, D. Isso. A, B, C, D. Então, fez o cálculo aqui em cima, calculou o juro de cada uma, né? Vem aqui embaixo e soma com o capital. Então, vai somar a resposta daqui com esse 3.000, com esse 300, com esse 400 ou com esse 30. Ok? Então, a aula de hoje é isso, tá? É só uma retomada do conteúdo que vocês já viram, utilizando cálculo de porcentagem, representação de porcentagem e cálculo de juros simples, ok? Bem tranquilo, é só resolver essas listas de exercícios, vai bem rapidinho para vocês resolver. Depois, na hora da reunião, podem tirar todas as suas dúvidas, ok? Qualquer coisa vocês têm que tirar dúvida, ok? Valeu, pessoal. Então, por hoje é só. Até daqui a pouco.